melhor de Oliva compreende conhecimentos gerais, ou seja, português, geografia e história, e a parte de conhecimentos pedagógicos. A gente tem todo um detalhamento na aula inaugural. Então, quem não teve ainda a oportunidade de conhecer melhor a nossa plataforma, como a gente vai trabalhar, o nosso plano de estudo, é uma oportunidade de ver lá depois. Hoje a aula é com o professor Leonardo Martins. Então, é com ele, a gente vai passar a bola, ele vai corrigir algumas questões da turma, para a turma Verde Oliva, né? Da prova do ano passado. Então tá contigo, meu camarada. Pode manobrar aí, eu estaria aqui nos bastidores. Valeu, Johnny. Boa noite, pessoal. Tudo na paz, né? Tranquilo. Pessoal, vamos corrigir, né, a última provinha da SFSEX, né? Que melhorou muito, né, pessoal? Não sei há quanto tempo vocês estão tentando tentando passar na SFSEX, né? Mas de uns anos para cá, depois que a VUNESP assumiu, né, o comando da nossa prova, a nossa prova ficou muito melhor, né? Porque eu até brinco com os outros professores, né, de língua portuguesa que também trabalham com essa banca, trabalham com essa prova, né, SFSEX há bastante tempo, que a gente até brinca que a galera que fazia a prova não estudava português, né? Porque era impressionante a quantidade de questões esquisitas, né? A quantidade de questões que eram mal formuladas, que deveriam ter sido anuladas e acabaram não sendo, e que deixa o aluno doido, né? Porque eu sempre falo para o aluno, né? O problema não é a prova ser difícil, o problema é a prova ter questões que não tem resposta, né? Ou que às vezes mais de uma resposta e tal. Graças a Deus, tudo isso agora mudou com a nossa VUNESP, né? A VUNESP é uma banca bem legal, é uma banca organizada, né? É uma banca interessante, né? Teve problema aí recentemente com a VUNESP, com a prova aí da PM de São Paulo, mas é uma banca que realmente ela não tem grandes problemas, tá? É claro que a VUNESP, ela levou aí 1 ano, 2 anos aí, mais ou menos, para perceber como que é o perfil da galera, né, que faz a prova da SFSEX. A sua prova, ela não é uma prova muito concorrida, né? Você pega uma prova aí, pô, são poucas vagas, mas você vê que não tem muita gente, que tem gente que nem conhece o que é SFSEX. Mas isso não significa nada, tá, pessoal? Isso não significa que a prova vai ser fácil. Pelo contrário, os seus concorrentes, eles são sagazes, eles são sinistros, cara. Todo mundo que faz a prova para a SFSEX estuda muito. Então não tem essa molezinha de, pô, ali 60 por vaga, 70 por vaga, meu irmão. É 70 por vaga, mas é 70 candidatos por vaga. São 70 pessoas que estão estudando ali pra caramba. Com sangue tá? nos olhos, né, Então Léo? não é, porque você pega aí um concurso, vai ter o concurso agora aí recentemente da Caixa. Concurso da Caixa, meu irmão, tem 150 por vaga. Desses 150, 30 estão estudando. Entendeu? É assim mesmo. É isso. Dos 150, 70 nem vão fazer. Não vão nem fazer. Dos 80 que sobraram aí, 50 vão fazer por fazer. 30 estudarem e têm condições de passar. Léo, Agora, de vocês não tem essa, meu irmão. Se tem 70 por vaga, são 70 pessoas que estão estudando pra caramba. O concurso da SFSEX, ele não é mole, entendeu? Ele Leonardo, é difícil, por isso que a média vem alta. A VUNESP, ela não tinha percebido isso ainda. Você pega a primeira vez que que a VUNESP organizou o concurso da SFSEX, cara, a prova de língua portuguesa foi uma piada, cara. Assim, todo mundo gabaritou, todo mundo acertou tudo. O cara que estudou mais ou menos riu da prova, entendeu? Aí o segundo ano já veio mais ou menos ali. E essa última prova aqui, você já vai perceber que o nível dela já é mais alto do que normalmente vem o nível das provas da VUNESP. A VUNESP normalmente não cobra questões, né? Não tem uma prova tão difícil, tão bem elaborada, né? Cobrando tantas coisas, quanto essa última prova aqui que a gente vai ver hoje. Tá? Normalmente não é, as provas das VUNESP não é assim. Só que ela percebeu que se ela não puxa em língua portuguesa, a galera vai gabaritar.
E a intenção não é... você não pode gabaritar a prova. Pelo menos todo mundo não pode gabaritar. Senão não tem seleção. Você tem que selecionar. Alguém acerta mais, outros acertam menos. Então, colocar uma prova que todo mundo vai gabaritar, então ela demorou a perceber que o público é realmente diferente. Então, primeira coisa, você tem que entender seu concorrente. Tem que saber que seu concorrente está pegando firme, tá? E, cara, eu já dei muita aula presencial também para a SFSEX, muita aula online para a SFSEX. É uma galera engajada, é uma galera top. É Com uma sangue nos turma olhos, né, Léo? é boa. Oi? É a galera com sangue nos olhos. Não, a galera da SFSEX, cara, é uma galera, não vou te enganar, não. Vocês vão disputar uma galera diferenciada, uma galera que vem estudando aqui firme, tá? E, Léo, já vi muita gente boa aí demorar um pouquinho para passar, entendeu? Léo, eu queria fazer uma observação em relação à galera da pedagogia. A gente tem um bom tempo que não tem esse concurso para pedagogia, então a galera estava se preparando, estudando para outros concursos, mas não é que deixou de conhecer esse concurso do Exército. Como o Leonardo falou, é um concurso que pouca gente sabe. Então as pessoas iam ali conhecendo a prova, tentando outros concursos como o da aeronáutica, né, conhecendo outros processos seletivos, mas quando vão disputar esse concurso agora do Exército, sabem que tem que se jogar por completo. Porque para a pedagogia, por exemplo, que eu acho que é o caso da maioria que está assistindo, é somente uma vaga. Uma vaga, ou seja, só uma pessoa vai ser selecionada ao final. Então a disputa é no detalhe. É no detalhe. Tanto história, geografia, a parte de conhecimentos pedagógicos e principalmente português, né, que pode definir a sua vaga aí. É isso aí, cara, não tem jeito. E o público militar ele já é um público diferente, né? Presencialmente hoje eu só praticamente trabalho com militar. Quase não dou aula presencial para concurso público. E eu falo para os alunos que estão no pré-militar, eu falo, cara, se vocês forem fazer um concurso público, vocês não vão aguentar estudar presencialmente, porque vocês estão muito à frente da galera, entendeu? É um público diferente, é diferenciado, entendeu? Mas vamos ao que interessa, vamos começar a aprender esse negócio. Queridos, uma coisinha que a sua banca gosta, e gosta muito, né? É a questão das tirinhas, né? Vou colocar uma chargezinha aqui. E aí vamos ver. Leia a tira para responder as questões de 1 e 2, né? E ainda assim, quando olho para trás, vejo que perdi um monte de coisas valiosas. Devem ser porque as pessoas as escondem, né? Escondem as coisas valiosas quando você se aproxima. Provavelmente aquele camarada ali é um ladrão, né? Sai roubando todo mundo, né? E aí, olha só a número 1 que diz, olha, interpretando-se a tira, é correto concluir que o efeito de sentido nela produzido revela-se. Letra A. No reconhecimento da imprecisão de significado da fala de H, cuja forma de expressão não corresponde ao contexto e justifica, assim, a fala da outra personagem. Bom, H provavelmente é esse bichinho ali, né, que está com chifre. Mas olha só o que diz, no reconhecimento da imprecisão de significado da fala de H. Queridos, a fala dele não tem uma imprecisão, né? A fala dele tá perfeita. Eles só não se entenderam muito bem. Ele provavelmente estava falando de coisas que ele deixou passar, oportunidades na vida e tudo. E o outro bonequinho ali, né, a outra pessoa ali, tá falando que provavelmente o acusando de ser um ladrão, né? Que a pessoa tá roubando, né? E aí acaba se escondendo quando ele se aproxima, né, e tal. Ou pode ser que ele, por ser muito feio, estranho assim, né, ele pode aparentar somente, né? Ser um ladrão e tal, e assustar as pessoas. Enfim, pode ser isso, né? Mas reconhecimento da imprecisão de significado da fala de H. Isso não há imprecisão na fala dele, né? Letra B. No âmbito da apropriação de elementos textuais significativos, caso da retomada quase integral da fala de H pela outra personagem no segundo quadrinho. Pessoal, uma retomada quase integral da fala de H pela outra personagem. Queridos, a outra personagem falou coisas completamente diferentes, né?
Ela só entendeu num sentido errado, num sentido diferente do que ele estava tentando apresentar. Ele estava tentando apresentar ali que ele deixou oportunidades na vida passar. E ela entendeu coisas valiosas como objetos que ele poderia roubar de outras pessoas, né? Então, não tem isso, né? Não tem essa retomada quase integral da fala. No plano da significação de expressões, então, vamos lá. Interpretando-se a tira, é correto concluir que o efeito de sentido nela produzido se revela no plano da significação das expressões. Pois a fala da personagem no segundo quadrinho mostra que ela fez leitura literal de expressões que a Gara empregou. Olha, pode ser. Olha como essa pessoinha ali fez a leitura da forma literal. Quando ele fala, quando olho, vejo que perdi um monte de coisas valiosas. Essas coisas valiosas provavelmente são momentos, oportunidades. Mas esse bonequinho aqui entendeu coisas valiosas como na sua forma literal. Realmente, um relógio, uma pulseira, coisas que valem dinheiro, né? Coisas valiosas. Aí ele respondeu, porque as pessoas escondem as coisas valiosas quando você se aproxima. Vê que coisas valiosas aqui, no primeiro quadrinho, deve estar se referindo ali a alguns momentos, algumas oportunidades da vida. E aqui não, aqui ele já está realmente se referindo a objetos, né? Então, realmente, ele fez uma leitura literal da expressão coisas valiosas, né? Pode ser. Letra C está bem dentro do que a gente procura, né? Letra D, na dissociação entre as duas falas. No primeiro quadrinho, H mostra seu desalento diante da vida. No segundo, a personagem usa palavras que o reanime. Pessoal, a palavra não está reanimando H, pelo contrário, né? Está jogando ele ainda mais para baixo, falando que as pessoas pensam que ele é um ladrão, né? Revela-se no quadro da situação em que estão as personagens. H faz menção a situações vividas. Mas a outra personagem interpreta essa fala como um contrassenso. Pessoal, o contrassenso é algo sem sentido, controverso. E não é isso, né? A fala dele não tem um contrassenso, não é controversa. Pelo contrário, ele está tentando refletir sobre a vida, deixando coisas importantes para trás. Ele só entendeu que essas coisas valiosas são coisas realmente que valem dinheiro. E muitas vezes não é isso. Então, eu acho que o sentido, todo o contexto de até o humor, né, dessa charge está no fato de a personagem ali, né, ter entendido a forma literal, né, dessas coisas valiosas. Por isso que o gabarito aqui, né, pessoal, vai marcar a letra C, né? Ela fez uma leitura literal daquilo que ele quis dizer como coisas valiosas, né? Então, tranquilo, beleza? Pode mandar pergunta aqui no chat, que eu estou vendo vocês. E também no áudio aí, mas pelo chat fica melhor para mim, que o áudio aqui sai bem baixinho, que eu preciso abaixar bem para não ficar dando eco, beleza? Então, número 1, letra C. Agora, a número 2, essa número 2 é muito maneira, cara. Essa número 2, pessoal, é a questão mais difícil da prova. Tá? A questão mais difícil da prova, disparadamente, é a questão número 2. Beleza? Vamos entender por quê. Olha só, pessoal. Assinale a alternativa em que o enunciado do segundo quadrinho, que está assim, deve ser porque as pessoas escondem as coisas valiosas quando você se aproxima. Está reescrito observando a norma padrão de acentuação e do emprego do sinal de crase e da vírgula. Queridos, ele quer a frase que está correta. Olha que questão difícil, né? Queridos, é o seguinte, primeira coisa, você precisa entender o sentido dessa frase, né? Olha só, convém, certamente, a sua aproximação
às pessoas, dar fim às coisas valiosas. Olha que frase estranha, né? Pessoal, é o seguinte, a frase que seria, quando você encontra uma frase muito esquisita desse jeito, e aí é claro que você vai aprender tudo isso lá na plataforma, tá? Lá no curso você tem tudo isso. Cara, eu sempre falo para o aluno o seguinte, você escreve e você lê o dia inteiro. Você está o dia inteiro no WhatsApp, você está o dia inteiro no Instagram, ou lendo qualquer coisa que passa. Você lê o dia inteiro, você escreve o dia inteiro, e todo mundo entende que você está escrevendo, você entende que o que você está lendo, então você não é um analfabeto funcional, né? Que é aquela pessoa que consegue ler e não entende. Você tem um entendimento. Quando você pega uma frase que você não consegue entender nada do que está escrito, como ali, quando eu li pela primeira vez, eu não consegui entender absolutamente nada, você pode ter certeza que você não está conseguindo entender porque a frase está fora de ordem. A frase está embolada. Convém, certamente, a sua aproximação às pessoas dar fim às coisas valiosas. Caraca, que merda é essa? Não consegue entender nada do que está escrito. Por quê? Porque a frase está fora de ordem. E a gente tem um exemplo muito bom de frase fora de ordem, por exemplo, quando você vai cantar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. O que você entende? Nada. Não entende nada. A frase está completamente desordenada, está fora de ordem. Então, o primeiro passo é você tentar encontrar qual é a ordem da frase, né? A ordem e o sentido que ela apresenta é o seguinte, seria assim, pessoal, olha só. Seria assim, ó. Dar fim às coisas convém certamente às pessoas a sua aproximação. Entenda esse a sua aproximação no sentido de quando você se aproxima. Quando você se aproxima. Eu quero dizer o seguinte, pessoal, a frase diz o seguinte. Quando você se aproxima, dar fim às coisas convém às pessoas. Dar fim às coisas convém às pessoas. Ou seja, as pessoas elas dão fim às coisas, elas escondem as coisas quando você se aproxima. Dar fim às coisas convém a essas pessoas. Veja se essa frase não ficou mais fácil de entender. Não é mais fácil você entender a frase que está na ordem? Por isso que você fala, cara. Quando você tiver uma frase muito desordenada, muito difícil de ser entendida, coloque a frase na ordem, interprete o que a frase está tentando dizer para você, depois você tenta fazer a análise gramatical dela. É impossível você fazer uma análise gramatical sem entender o que está escrito. Se você não entende o que está escrito, você nem começa. Primeiro você precisa entender o que está escrito. E o que está escrito é aquilo ali. Dar fim às coisas convém, né, às pessoas, né? E aí é o seguinte, ó. Convém, ó, o às pessoas, pessoal, deveria estar com crase. Porque o que convém, convém a alguém. O verbo convir pede a preposição a. E aí ele vai pedir a preposição a, e essa preposição precisa aparecer diante de as pessoas aqui, que já tem o artigo a, né? O as. Então você vai juntar os dois e você vai colocar ali, dar fim às coisas, convém às pessoas, né? Então, a letra A, e também você vai dar fim às coisas, né? Você vai dar fim a alguma coisa. Você também vai dar preposição a, porque você dá fim a algo, mas o as de as coisas, que é o artigo, você também precisaria ter a crase ali, tá? Então, você elimina a letra A. As pessoas têm que estar com crase aqui, tá certo? Mas o convém, pessoal,
é o seguinte. Aqui você tem um verbo. O que é que convém às pessoas? Dar fim às coisas. Dar fim às coisas é o sujeito desse verbo. Esse é o sujeito que a gente chama de sujeito oracional. É o sujeito em forma de oração, né? Quando o sujeito for oracional, quando o sujeito for em forma de oração, o verbo tem que estar com acento agudo aqui, tem que estar no singular, tá, pessoal? Então, aquele verbo com acento circunflexo, ele marca a sua forma no plural. E não dá certo. Certo é singular. E no mais, aqui também ficou faltando a crase em dar fim às coisas, né? Aqui também colocou com acento circunflexo, eliminou. Aqui precisaria ter o acento grave, tá? Aqui a crase é até facultativa, tá? A crase diante do sua, diante do minha. A crase diante de pronome possessivo feminino singular é facultativa, tá? Então elimina também. Ó, certamente a sua aproximação convém às pessoas, ó, convém estar no singular, às pessoas com crase, dá fim às coisas, tá com crase também. Quer um macete legal para você aprender a crase? Você sabe muito bem que a crase só pode ser usada diante de palavras femininas, como pessoas e coisas. Para você entender se realmente há crase ou não, o que você pode fazer? Você pode pegar essa palavra feminina e você vai substituir por uma palavra masculina. Se o a se tornar ao, tem a crase. Se for as, vai se tornar aos, para ter a crase. Olha só, convém às pessoas, convém aos homens. Olha como você troca a palavra feminina para a masculina e o a vira ao. Isso significa que tem a crase ali. Dar fim às coisas. Você pode falar dar fim aos objetos. Olha como a troca de feminino para masculino vai te dar aquela ideia de o a se tornando ao. Então, ali você vai ter o seu gabarito, tá? Letra D tá perfeita. Porque certamente as pessoas, ó, convém com acento circunflexo, dá fim às coisas, teria que estar com crase, essa vírgula também não existe, tá? Então, todas estão incorretas, a letra D é o gabarito. Essa era uma questão bem difícil. A primeira é uma questão de interpretação, né? Tem muita gente que acha fácil, tem gente que acha difícil. Agora, essa aqui não, essa aqui estava realmente bem difícil para todo mundo, tá? Então, pessoal, escuta esse conselho, você que está começando a estudar agora, tá? Não existe fazer uma análise gramatical de uma frase que você não esteja entendendo o sentido dela. Primeiro você precisa entender o sentido, o que aquela frase está querendo dizer, qual o sentido daquilo ali. Coloca a frase na ordem, colocou na ordem, analisa. Se eu falo para você, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, você não entende nada, não dá para você fazer ali uma análise gramatical dessa frase. Não dá para você sequer achar o sujeito dessa frase. Agora, se eu coloco a frase na ordem e digo para você que as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, agora ficou mais fácil para você analisar essa frase, porque a frase foi colocada na ordem. Então, primeiro você entendeu o que estava escrito, para depois você fazer a análise gramatical. Então, cara, faça uma análise gramatical somente daquilo que você está entendendo. Primeiro você entende o texto, primeiro você entende a frase, depois você tenta analisar gramaticalmente. Cuidado com essas frases totalmente fora de ordem, tá? Coloca a frase na ordem primeiro, depois você começa a analisar, tudo bem? Depois tem outra questão, outras questões aqui de outro texto, mas vamos ver aqui, queridos. Léo, de acordo com... Leonardo. Oi? Tem uma pergunta que apareceu para você aqui. A palavra convém concorda com qual palavra mesmo? Ana Carolina Nenhuma, ela vai concordar com todo o sujeito. Se o sujeito for oracional, a palavra tem que ficar sempre, o verbo fica sempre no singular. Ela não concorda com ninguém, tá? Ela concorda com todo o sujeito aqui. Como o sujeito tem verbo dentro, o verbo precisa ficar sempre no singular, tá? É igual, por exemplo, se eu falasse aqui assim, ó, pegar um espaço aqui. Se eu falasse assim, por exemplo, convém aos professores motivar seus alunos.
cabe aos alunos revisar os conteúdos. Horrível minha letra aqui. Os conteúdos. Preste atenção, ó. O que é... Como é que você acha o sujeito? Perguntando para o verbo, né? O que é que convém aos professores? Motivar seus alunos. Motivar seus alunos, cuidado com isso. Motivar seus alunos é um sujeito. O que tem dentro desse sujeito? Verbo. Motivar. Isso é o que a gente chama de sujeito oracional. Se o sujeito é oracional, o verbo precisa, sem pensar duas vezes, ficar no singular. Eu não posso colocar no plural. Tudo bem? Então, não poderia colocar ali o acento circunflexo. Ok? Quando eu digo cabe aos alunos revisar os conteúdos, é só você perguntar para o verbo o que é que cabe aos alunos. Revisar os conteúdos é o sujeito. Revisar é verbo. Esse é o sujeito oracional. É um sujeito com verbo dentro, sujeito em forma de oração. Em hipótese alguma, você pode fazer isso aqui. Cabem aos alunos revisar os conteúdos. Em hipótese alguma, o sujeito tem que ficar... O sujeito oracional faz com que o verbo fique obrigatoriamente no singular, tudo bem? E ele concorda com quem? Com o sujeito todo. Não é só com uma palavra, não, tá? Então, não tem ali uma concordância com apenas uma palavra. Ele concorda com todo o sujeito oracional. Como o sujeito é oracional, eu preciso ter aquilo ali sempre no singular. Tá legal? Em raríssimas ocasiões, um sujeito oracional vai estar com o verbo no plural, tá? Show de bola? Em raríssimas ocasiões, tá? Show de bola. Ana Carolina disse que entendeu. E agradeceu. No singular, tá? Então ele vai concordar com todo o sujeito e sempre no singular, ok? Então cabe aos alunos revisar os conteúdos, convém aos professores motivar seus alunos, e aquele convém no singular, tá? Com acento agudo, não pode ser circunflexo. Igual aqui, tá? Dar fim às coisas convém às pessoas, tá legal? Pegar aqui, pessoal, a número 3, vou dar uma passada de olho na questão antes de ler o texto, que diz o seguinte, olha só, de acordo com as considerações de Luiz Antônio Marcucci, acerca dos tipos e gêneros textuais, é correto afirmar que esse texto apresenta as características do tipo. Professor, o que é isso? O que é um texto injuntivo, expositivo, argumentativo, descritivo? Vamos lá. Queridos, é o seguinte. O texto injuntivo é aquele texto que visa a instruir o leitor. Por exemplo, você passou na prova. Primeira coisa que você vai fazer, garanto, trocar de carro. Aí você troca de carro. Aí, pô, você está acostumado a andar de Fiat Uno. Você passou numa SpaceX, você compra logo um Volvo. Tem uma porrada de botão que você nunca nem viu na vida. Aí tem o manual de instruções que te ensina a usar, te instrui a usar corretamente todos os detalhes do carro. O que você faz? Seria aquele manual, certo? O manual de instrução é um livro que serve para instruir você, tá? E isso é o que a gente chama de texto injuntivo. Você vai fazer um bolo, você não consegue fazer de cabeça, você vai seguir uma receita. Uma receita culinária é um texto injuntivo, que vai te instruir a fazer o bolo da forma correta, né? O que é o texto expositivo? Queridos, expositivo e argumentativo, existe uma diferença. O expositivo, ele expõe uma tese sem a intenção de convencimento. Então, expõe uma tese sem intenção de convencimento. Já o argumentativo, há intenção de convencimento.
Texto descritivo. Ele vem para caracterizar. Descrever, pessoal, é dar características. Se eu for descrever, por exemplo, a minha roupa, eu vou falar que é uma camisa com gola polo, uma camisa preta, velha pra cacete, né? Então eu estou descrevendo a minha roupa. Estou com uma bermuda preta também. No momento aqui estou descalço, porque eu estou em casa, né? E o narrativo, pessoal, é do gênero, né? O narrativo é uma narração, né, pessoal? Conta uma história ali, vai ter personagem, narrador. Vamos ver aqui esse texto. ChatGPT ajuda a criar roteiro criativo de viagem. Planejar uma viagem pode ser uma tarefa desafiadora. Os guias, por sua natureza, mandam todos os leitores para os mesmos destinos. E as pesquisas na web podem ter, como resultado, dados confusos e inúteis. Mas alguns viajantes, que são fãs de tecnologia, estão tendo sucesso recorrendo ao chatbots, a inteligência artificial, como o ChatGPT e o Bard, para se inspirar e planejar as férias, tratando esses serviços como agentes de viagens gratuitos e sob demanda. Alpa Patel, uma viajante ávida que vive na cidade de Nova York, gostou da ideia de usar o ChatGPT porque ele oferece uma lista muito clara às pessoas. Ela está planejando uma viagem com a família para Edimburgo, na Escócia, no verão. Depois de ficar frustrada com a mesmice de sempre dos sites de viagens que aparecem no Google, Alpa teve uma ideia. Que tal pedir alguns conselhos ao ChatGPT? Ela perguntou, de forma bem específica, pelos passeios de um dia adequados quando se tem um filho que enjoa ao andar de carro. Portanto, ela achava que não seria viável passar horas dentro de um carro para chegar a seu destino. Em resposta, o ChatGPT sugeriu a ela algumas opções nas quais ela poderia deslocar-se de trem. Interessante, né? Queridos, vamos lá. Primeira coisa, esse texto aqui poderia ser um texto injuntivo se ele estivesse ensinando você a usar o ChatGPT. Se ele estivesse te ensinando a usar, não, você vai entrar no site, vai clicar no botão vermelho, depois vai digitar sou aprovado, e, enfim. Isso eu estou ensinando você a usar o ChatGPT. Isso é um texto injuntivo? Sim, mas no caso aqui não. Tá? O texto, ele é, bom, descritivo, eu não estou descrevendo o site, não estou narrando história. A dúvida vai ficar se o texto ele é expositivo, do gênero reportagem, ou se ele é argumentativo, do gênero ali sendo uma resenha. Queridos, o que vai acontecer ali, né? O que vai acontecer ali, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa, você vai ter que ver se o texto ele vai trazer para você ali uma... Se ele vai trazer para você ali uma tentativa de convencimento. Se ele trouxer para você uma tentativa de convencimento, o gabarito, né, vai ser a letra C. Se não tiver tentativa de convencimento, vai ser a letra B. Depois você vai ver também se ele tem mais reportagem. Reportagem a gente sabe o que é, né? Agora, e resenha, né, pessoal? Queridos, resenha é um gênero textual informativo, descritivo, muitas vezes até opinativo, sobre uma determinada obra, por exemplo. E aí você já elimina, né? A resenha, pessoal, é um texto muitas vezes opinativo e crítico sobre alguma obra literária. Isso é uma resenha, que a gente usa como, hoje, uma festinha, né, que a gente faz em casa, a resenha. Não tem nada a ver com isso, tá? Resenha é um texto opinativo sobre uma obra literária. Não é o caso, né? Aqui tá mais para uma reportagem, né, pessoal? Tanto que saiu no Estadão e tudo. Tem tudo para ser o gabarito letra B. E realmente, né, pessoal, um texto expositivo que ele está até colocando aqui que é possível você viajar e planejar a sua viagem com o ChatGPT, mas em nenhum momento ele disse que é melhor, ou que é pior, que é mais seguro. Não. Ele apresentou os fatos
Você vai subentender se isso é melhor ou pior para você. Então, ali ele apresentou os fatos. Ele não disse se para ele é melhor, se para ele é melhor ou pior, ou se precisa ou não usar o chat GPT, entendeu? O gabarito realmente vai ser um texto expositivo, e isso ali é uma reportagem, né, pessoal? Gabarito, letra B de bola, tá? Não temos ali uma resenha. A resenha é uma opinião crítica sobre alguma obra literária, né? Não é o caso ali, né, pessoal? As outras opções, bem absurdas, né? Leonardo, E aí, né, bem interessante o que a gente viu aqui, falamos agora há Leonardo, pouco, né, pessoal? De novo, oi. apareceu uma pergunta aqui, eu quero fazer um comentário. É o seguinte, já tinha me chamado a atenção... Não, Luana, tem nada a ver, Já ouvi. tá? O que vai te ajudar a diferenciar se é expositivo ou argumentativo é o texto em si. O conectivo, não. O conectivo, não. Até porque ali você tem um conectivo, portanto, que normalmente é utilizado em textos argumentativos, como você, por exemplo, usa sempre na sua redação, lá no final, e a sua redação é argumentativa, e ali foi um texto expositivo. Então, não tem relação, não, tá? Léo, Oi. só uma observação, já tinha me chamado a atenção como no concurso da aeronáutica, a temática das tecnologias de informação e comunicação apareceram na redação. Então, eu acho que é uma situação para que todo mundo já fique ligado, né, que essas temáticas que envolvem ChatGPT, inteligência artificial, esse universo tecnológico, vai acabar aparecendo em concursos que tem redação, né? Nesse caso, aparecendo o texto da parte de língua portuguesa. Então, é bom ficar antenado a isso, né? Eu acho que vai ser uma grande tendência de prova, é um tema contemporâneo, né? Acho bem interessante destacar isso aí também. Pode ser. Assim, eu particularmente eu não gosto muito de ficar chutando o tema de redação, porque normalmente a gente chuta um tema de redação, o aluno vai e faz aquele tema achando que a gente é o presidente da República, que a gente vai decidir o tema e o aluno estuda aquele tema ali e fecha o olho. Se cair outro tema que ele nunca fez, então eu não gosto muito dessa ideia de chutar tema, né? Mas que, sei lá, tem aluno que é meio doido, né, cara? Ele acha que aquele tema vai cair, treina aquele tema, se cair um tema um pouquinho diferente, ele tá totalmente perdido, né? E aí é meio complicado. Mas é bom destacar para o pessoal que vai fazer esse concurso do Exército que não fiquem preocupados, tá, gente? Não cai redação nesse concurso do Exército. Cai português, as questões de língua portuguesa lá, geografia. Podia cair, né? Podia cair, né? Geografia, história e parte de conhecimentos específicos, que no caso é a pedagogia. Agora, Léo, vou dizer uma coisa para você, hein? Eu vou falar e vou sair correndo. Na prova da aeronáutica, eu sem querer acertei o tema de redação, mas isso é um outro papo. A gente, de vez em quando, a gente até pega um tema ou outro, mas para o aluno mesmo, ele não vai decorar tudo que ele disse, né? Ele escreveu naquela redação. Muitas vezes você passa até o tema para ele nem faz. Aí no dia da prova ele se arrepende, enfim, é complicado. Pessoal, aqui é uma questão que, olha lá, de novo, olha o que apareceu. Planejar uma viagem pode ser uma tarefa desafiadora. Olha lá que eu falei, o que pode ser uma tarefa desafiadora? Planejar uma viagem. Sujeito. De novo, ó, sujeito com verbo dentro, é o sujeito oracional. Olha lá. Pode ser podem? Claro que não. Pode ser. Por isso que está no singular ali. Olha o que ele diz. Planejar uma viagem constata-se que tem equivalente à função na oração que se destaca em. Qual é a função sintática de planejar uma viagem? Sujeito. Onde você tem que marcar o gabarito? Onde você tem o termo que exerce a função sintática de sujeito. Gostou da ideia de usar o chat GPT? Pessoal, esse de usar o chat GPT é um complemento de ideia. Tem nada a ver com sujeito, tá? Opções nas quais ela poderia deslocar-se de trem. Queridos, se eu pego só o deslocar-se de trem, ele não tem função sintática alguma, tá? Porque o poderia deslocar é uma locução verbal, tá? E aí, de trem, seria um adjunto
adverbial de meio, tá? E eu não posso grifar só parte de uma locução, de qualquer jeito. O sujeito aqui é ela, né? Enjoa ao andar de carro. Ele está falando do filho dessa mulher, né? Dentro do texto ali. Ao andar de carro não é o sujeito, tá, pessoal? Ao andar de carro seria, não é para você se assustar, não, tá? Seria uma oração subordinada adverbial quando anda de carro temporal, tá? Tem nada a ver com sujeito. Recorrendo ao chat Boots para se inspirar. Ó o para seguido de um verbo no infinitivo, normalmente dá ideia de finalidade. Isso aqui é uma oração subordinada adverbial final. É claro que você vai aprender tudo isso, né? É tranquilo. E agora a letra E. Seria viável passar horas dentro de um carro? Não seria viável passar horas dentro do carro. Pessoal, é só perguntar para o verbo o que é que não seria viável passar horas dentro de um carro. É o sujeito e o gabarito é a letra E. Dentro desse sujeito tem verbo, é o sujeito oracional. Veja aí, cara. Cuidado. Muita calma nessa hora. Já é a segunda questão em que você vai ter ali esse sujeito oracional. Então, a prova gosta. Tá, pessoal? Cuidado com isso, tá? Letra E, gabarito. Agora, número 5, ó. O trecho destacado pode ser expresso por um pronome representando o objeto indireto. Vamos ver, pessoal, onde que esse termo destacado pode ser representado por um pronome. Vamos ver. Letra A. Passar horas dentro de um carro para chegar a seu destino. Queridos, eu não posso trocar seu destino por nenhum pronome. Como é que você trocaria? Para chegar-lhe, para chegá-lo? Não fazia o menor sentido. Letra B. Viagem com a família para Edimburgo. Queridos, também não faz o menor sentido. Ele quer o pronome que vai ser objeto indireto. Chegar a seu destino é um adjunto adverbial de lugar, assim como Edimburgo. Viagem com a família para Edimburgo. Também vai dar essa ideia de lugar. Ele oferece uma lista muito clara às pessoas. Opa! Eu posso trocar por um pronome, ó. Ele lhes oferece uma lista muito clara. O resto não preciso colocar, não, tá? Superficial. Ele lhes oferece uma lista muito clara. Olha como as pessoas eu pude trocar pelo pronome lhes. Então, a letra C, guarda aqui que pode ser o gabarito. Tratando esses serviços. Esse serviço eu também posso trocar por um pronome. Tratando-os como agentes de viagens gratuitos. Recorrendo aos chatbots, para se inspirar não faz o menor sentido, eu não consigo trocar por um pronome. Então, o gabarito pode ser letra C ou a letra D. Ué, professor, então eu posso trocar a letra C e a letra D como esse gabarito? Posso, com certeza. Mas cuidado. Vai ser anulada? Não. Por quê? Queridos, o objeto indireto é o que ele quer. Então não basta você só trocar por um pronome, pode ser expresso por um pronome. Esse pronome tem que exercer a função de objeto indireto. E a letra D não vai ser o gabarito, porque quem trata alguma coisa. É verbo transitivo direto. O os vai ser o nosso objeto direto. Tá? E aí você vai ter aqui, olha o leis. Quem oferece uma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Oferece o quê? Uma lista muito clara, objeto direto.
A quem? Às pessoas, a eles, a elas. Esse lhes é o nosso objeto indireto, que é exatamente o que ele quer, que é o nosso gabarito aqui. Entendeu, cara? Que questão interessante. Então, pessoal, não dá para você pensar que a VUNESP é aquela molezinha que era antigamente. Pega a prova de 2019, pega a prova de 2020. Ah, a VUNESP é molezinha. Ah, tranquilo, vou passar o dia inteiro no sol, na praia e vou passar na prova. Vai se lascar. A prova da VUNESP, a VUNESP já percebeu o nível de candidato que a SpaceX tem. Então, cara, não vem com essa não, tá? Pelo amor de Deus. A VUNESP já percebeu o seu nível. A prova da SpaceX da VUNESP é infinitamente mais difícil do que as outras provas que a VUNESP elabora. Pode baixar as provas da VUNESP aí, vai lá no PCI concurso, baixa as provas da VUNESP e vê se você tem questões desse nível aqui. Entendeu? As questões são mais fáceis, mas como o nosso concurso ele é muito disputado, né? Então ficou nessa situação aí, né? Olha aí, ó. Não é fácil. Né? Olha aqui, ó, mais uma. Essa aqui eu tive que até dividir, né, em dois aqui, né, pergunta, né, pessoal, porque realmente estava ruim aqui. Deixa eu tentar até diminuir um pouco essa letra aqui, para tentar ganhar um pouquinho mais de espaço. Olha aí. Para tentar ganhar um pouquinho mais de espaço. As questões não são simples, né, pessoal? O bagulho é doido. Doideira. Vamos lá? Tem 5 opções sim, só tá aqui. Deixa eu ver aqui o chat, se tem ninguém perguntando. Não, nem se compara. M de São Paulo, prova tranquila, né? Olha só, vamos ver. Assinale a alternativa que reescreve o trecho do texto com coerência e com emprego dos sinais de pontuação de acordo com a norma padrão, em sequência ao enunciado. Olha, Ana Patel afirmou, essa parte aqui, né? Ó, ela perguntou de forma bem específica pelos passeios de um dia adequado, quando você tem filho, tá, mais ou menos isso. Diz aqui. Ana Patel afirmou, perguntei de forma bem específica. Que passe... pessoal, ela afirmou, perguntei de forma bem específica. Aqui, nós temos uma pergunta direta. O ideal aqui, tá, pessoal, seria você colocar 2 pontos, tá? Perguntei de forma bem específica. Agora eu vou dar a citação daquela pessoa. Quando eu vou dar uma citação de alguém, o ideal, 2 pontos, tá? Perguntei de forma bem específica. Que passeios de um dia são adequados quando se tem um filho que enjoa ao andar de carro? E o chat GPT me sugeriu algumas opções para eu me deslocar de trem. Aí, queridos, olha só. Quem sugere alguma coisa. É verbo transitivo direto. Algumas opções é o nosso objeto direto. Queridos, eu não posso separar o verbo do objeto com pontuação nenhuma, tá? Não posso. Então, a letra A você vai eliminar. Para B. Ana Patel afirmou, perguntei de forma bem específica. Olha aqui, ó, 2 pontos, aspas, porque é a pergunta que ela fez. Que passeios de um dia são adequados quando se tem um filho que enjoa ao andar de carro?
E o chat GPT me sugeriu algumas opções nas quais eu poderia deslocar-me de trem. Não consigo perceber nenhum erro na B. Ela afirmou, ó, queridos, quando ela coloca afirmou assim com 2 pontos, isso significa que ela vai te dar aqui o seu discurso direto. Queridos, o discurso direto teria que ser assim, ó. Perguntei de forma com 2 pontos, eu não posso falar, ela afirmou. Se eu não tivesse esses 2 pontos aqui, ela afirmou que perguntou de forma bem específica. Aí estaria certo, entendeu? Cuidado, porque você tem que. A resposta é a continuação do enunciado. Ó. Ana Patel afirmou. Se não tivesse aqueles 2 pontos, aí poderia. Ó. Ela afirmou que perguntou de forma bem específica que passeios de um dia são adequados quando se tem um filho que enjoa andar de carro. E o chat. Aí aqui não pode ter essa vírgula. Ó, quem é que sugeriu algumas opções? O chat GPT. Chat GPT é sujeito, não posso separar o sujeito do verbo com vírgula. Vamos eliminar. Ó, de novo, perguntei de forma bem específica que passeios, ó, eu terem que aqui, né? Teria que estar com letra maiúscula, tudo bem, mas tudo bem, deixa aqui. Mas aqui tem que ser 2 pontos. Que passeios de um dia eram adequados quando se tem um filho que enjoa andar de carro? Ao que o chat GPT fez a ela a sugestão de algumas opções, nas quais, ó, eu não tenho essas 2 vírgulas aqui, que ele fez alguma sugestão a ela, não posso separar o verbo do complemento aqui com vírgula. Essa vírgula depois, nas quais não pode ter, de forma alguma não tem vírgula depois do pronome relativo. Então você já vai eliminar algumas opções aqui com facilidade. Perguntei de forma bem específica que passeios de um dia, ó, não existe essa vírgula. São adequados quando você tem um filho que enjoa ao andar de carro. Essa vírgula é facultativa, tudo bem. O chat GPT sugeriu a ela, ó, não posso ter 2 pontos. Sugere algo a alguém. Algumas opções, objeto direto. A ela, objeto indireto. Complemento do verbo. Não posso separar o verbo do seu complemento com vírgula de jeito nenhum. Então, B de bola, matou o gabarito aqui, entendeu? Questão difícil, né? Letra B. Leonardo. Não teve nenhuma questão tão fácil quanto a primeira prova dela. Pô, a Leonardo. não ser essa, né? O número 7 realmente é... Leonardo. Oi? Tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta, mas eu queria que talvez você explicasse para alguém aí, porque o Lucas comentou assim, até as aspas simples estão bem usadas nessa letra B. De repente alguém pode ter alguma dúvida sobre o uso dessas aspas simples aí, né? Normalmente quando você usa uma aspa aqui, e depois você vai dar uma citação, aí você tem que usar essa aspa com apenas um pontinho, entendeu? Essa é o correto. Beleza? Aí aqui ficou faltando, né? Na letra A também, que deveria estar aqui, né? Sim, sabe? Só com uma, certo? E ainda ficou faltando fechar aqui, né? Do jeitinho que tá na letra B, tá vendo? Ó. Uhum. E aí, quando você vai colocar um termo entre aspas, dentro de um termo que já tá com aspa, é essa aspazinha aqui fininha, entendeu? Só com uma só. Aqui ficou tudo errado mesmo. A letra B, tá? Viajou, letra D de dado. E aqui ele fez o oposto, né? Entendeu? A Ana Carolina disse assim, eu marquei a letra B porque achei a mais correta, mas tudo bem ter aspas, vírgula e E entre aspas juntos. Não entendi muito bem o que ela quis dizer. Tudo. Você pode até ter travessão ali, se você puder, né? Dependendo do contexto. Não tem problema não, tá? Cada pontuação cumpre o seu papel, entendeu? A Bianca também quer falar. E pode abrir o áudio, Bianca. Pode abrir o áudio quem quiser falar, senão o Leonardo não escuta. Se você quiser abrir o áudio ou botar por escrito. É que dá para me ouvir bem? Sim. Porque tô com um tablet aqui, fica mais fácil falar. Eu fiquei em dúvida se para a gente citar, né, diretamente, precisa dos 2 pontos e aspas, mesmo que seja essa aspas simples.
A aspa simples só se você já estiver dentro de um período que já esteja entre aspas. Senão você usa a aspa normal. Sim, mas aí eu preciso usar os dois pontos e aspas, ou pode ser uma coisa ou a outra? Eu achei que fosse uma assim, coisa ou outra. não existe uma regra específica que você tenha que usar os dois. Eu, quando eu estou construindo os meus textos, eu uso, fica mais fácil, tá? Mas hoje não preciso usar os dois, não, tá? Um só já é suficiente, tá legal? Não há necessidade, não. Mas não é errado, tá? Eu acho melhor. Quando eu estou produzindo o texto, eu acho que fica mais claro. Em muitas situações na pontuação, vai pela clareza, né? Um grande, né, reforço sobre isso é o ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula ele não é nunca um sinal obrigatório, mas em muitas situações ele deixa a frase muito mais clara, né? Entendeu? Pessoal, a questão 7 é a única questão fácil, né? A única questão fácil da prova que teve até agora foi a questão 7, né? Aquela que essa ninguém podia errar, porque o portanto, né, pessoal, é aquela conjunção que você sempre usou nos finais, né? Lá na conclusão da sua redação. Porque o portanto, ele é uma conjunção que dá uma ideia de conclusão, uma conjunção conclusiva, né? Ele estudou muito, portanto, foi aprovado. Olha que como um sinal de pontuação não exclui, tá vendo? Tem um travessão seguido de uma vírgula, isso é certo? É sim, tem erro não, tá? O travessão está fazendo um papel e a vírgula com certeza fazendo outro, tá? Queridos, essa aqui foi a única questão fácil, né? O portanto vai dar essa ideia de conclusão. Logo, portanto, por isso, então, assim, né? Essa realmente estava mais fácil. E a número 8 também não estava difícil, não. Ó, assinale a alternativa em que apresenta o enunciado redigido seguindo a ortografia oficial com a concordância de acordo com a norma padrão. Vamos ver. Letra A. Constatada a possibilidade de invenções, de dissensões no grupo, líderes propuseram realizar um almoço beneficente para unir os interesses e prover assistência àqueles que a demandam. Queridos, eu não vejo, por enquanto, nenhum erro na A. Vamos ver a B. Depois que o trem descarrilou, foi dado rapidamente assistência. Ó, tá errado. Queridos, assistência foi dada. Foi dado assistência, não, né? Assistência foi dada. Então, elimina já a B. Ó, foi tomado pelo poder público e... Ah, tá. Pensei que estava faltando uma letra. Letra D aqui, ó. Foi tomado pelo poder público todas as providências. Queridos, todas as providências foram tomadas. Essa é mais fácil, né? Confia-se no descortínio dos envolvidos para fazer chegar às vítimas das enchentes os recursos disponibilizados na lista de doadores, anexo aos demais documentos. Pessoal, é anexos aos demais documentos. Anexos são os recursos, né? Então, anexos são os recursos ali. Tudo bem? Então, show. Aqui é a mensagem do coisa ali, né? Do Johnny. Então, queridos, ali, anexos. Cuidado, tá, pessoal? Beleza? E aí, tá tudo certo. E aí, depois vão. Mais de um amigo intervieram. Queridos, não, tá? Quando você tiver a expressão mais de um, tá? Você vai ter mais de um interveio, tá? Com a expressão mais de um, você usa o verbo no singular, entendeu? Para conter os ímpetos de gastança do rapazinho, que despende, né, bastante recurso, também tá errado aqui, dos pais, mal se importando, mal com L, então tem muitos erros, né? Então, letra A aqui,
o gabarito, constatada a possibilidade de dissensões, né? Legal, né? Acho que é isso. Deixa eu ler aqui o chat, ver se tem alguma pergunta. Tudo certo. Pessoal, então, né, acho que fica aí um alerta para que vocês não vão pensando que a prova é aquela molezinha que aconteceu em 2019, 2018, tá? A VUNESP já entendeu o perfil dos candidatos e tem cobrado provas difíceis em língua portuguesa. E a gente precisa aí acertar aí, bota aí uns 6, 7 questões aí, porque, né, como, né, Johnny disse aí, nós temos uma vaga e a gente precisa brigar por ela, tá bom? Sim. Queridos, foi um prazer enorme estar com vocês. A gente vai ter outros encontros, mas aqui, pessoal, são encontros para você conhecer um pouco a gente, ter um pouco desse contato, tudo de que você precisa, cara. Tem lá na plataforma teoria, com todos os simulados separados por matéria, tá? Então você precisa desse acompanhamento. Aqui é um extra, aqui é para você ter um contato, tudo de que você precisa está lá, tudo bem? Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Muito obrigado e até mesmo, Léo. A próxima. Muito Valeu, obrigado, Johnny. Um abraço. Valeu, Léo. Obrigadão. Gente, tchau, tchau. É o seguinte, vamos aproveitar que vocês estão por aqui, né? A gente vai apresentar algumas coisas que podem estar gerando algumas dúvidas, né? Principalmente para quem não é da mentoria, quem não é do projeto, né? Talvez sejam dúvidas que, inclusive, você matriculado pode ter. A gente pode aproveitar também aqui a oportunidade de tirar, né, algum detalhezinho ali que pode estar confuso. Lembrando, todo mundo que assina o contrato, fecha o pacote com a gente, tem acesso a uma plataforma. Eu já comecei aqui na plataforma, deixa eu mostrar desde o início, né? Então, olha só, a plataforma é isso aqui, né? O que eu estou chamando de plataforma ambiente virtual, é o Classroom. Você vai clicar aqui em atividades e você vai começar. Aí aqui, não sei se vocês já viram, toda vez que a gente atualiza alguma coisa na plataforma, você recebe no seu e-mail. Então, hoje a gente colocou aqui o guia de uso do AVA, ou seja, um tutorial para você se localizar, tá? Então, eu posso passar isso aqui para quem ainda não é aluno também, porque eu acho que é importante entender, né? Então, aqui a gente apresenta o projeto, quem eu sou, para quem não me conhece. Aqui eu explico, né, que os módulos estão organizados por disciplina, né? A parte de português, com o professor Leonardo, a professora Daniele, né? A gente vai mostrar para vocês para onde vai essa aula de hoje, né, para vocês se situarem aí. A aula de geografia com o professor Júlio e as aulas de história com toda a minha equipe, né, verde oliva aí. A parte de conhecimentos pedagógicos, eu e a professora Aline Botelho trabalharemos. Vou mostrar para vocês alguns direcionamentos daquilo que vocês já podem começar a estudar antes da saída do edital, né? Antes da divulgação do edital, porque muitas pessoas deixam para começar a estudar quando o edital sai. Vocês já estão um passo à frente. Essa turma ela começou no dia 6 de fevereiro. Então, quem ainda não entrou, dá facilmente para acompanhar isso aqui, né? Inclusive para quem não é da pedagogia e quiser comprar só mesmo um módulo de conhecimentos gerais, ou seja, português, geografia e história, é possível também comprar, tá? Eu estou abrindo essa exceção para quem não é de pedagogia. Mas para a galera da pedagogia, isso é um bônus, que a gente podia muito bem lançar só a parte da pedagogia. E eu fiz questão de entregar 100% do edital, porque eu acredito que a aprovação de vocês só virá dessa forma, né? Um trabalho bem feito. Nós já percebemos aqui com o professor Leonardo e com os outros professores que não é uma banca simples, embora tenha algumas tendências de prova, a gente vai discutindo isso aqui ao longo das aulas, mas não é uma banca simples. E vocês precisam pegar a única vaga, né? Lembrando que quando eu falo a única vaga, eu estou falando do concurso de pedagogia. Mas para a administração, tem 4 vagas. Ciências contábeis, 2 vagas, se é o seu caso aí, né? Comunicação social, ou seja, jornalismo, 3 vagas. Direito, 5. Enfermagem, 8. Estatística, 1. Informática, 5. Veterinária, 1.
Se você é da área do magistério, biologia, espanhol, geografia, história, uma vaga para cada. Inglês, 2. Matemática, 3. Assim como português, magistério de português e magistério de matemática. Abriu também, gente, vaga para química e física. Então, essa aula aqui de hoje serve para essa galera toda, né? Então, se você conhece alguém, né, que tem interesse em fazer o concurso da SFSEX, venha para a turma Verde Oliva. Essa turma também te atende, né, no que tange aí a parte de conhecimentos gerais. E a galera da pedagogia vai ter a parte de completa. A gente vai buscar dar conta também dos conhecimentos pedagógicos para essas outras disciplinas, tá? Porque muita coisa é parecida. Vocês vão ver daqui a pouquinho que eu vou mostrar aqui. Então, vamos continuar. Aqui tem um ambiente virtual, né? Aqui tem um guia, tem um primeiro passo. Você vai clicar nessa pasta aqui. E no segundo passo, você vai fazer tal coisa. No terceiro, você vai fazer tal coisa. Aí aqui, ó, quarto passo. Tem um ambiente virtual lá, separadinho em cada pasta. Né? A pasta de português, que é o que o professor Leonardo estava falando. Aqui tem um plano de estudo. Tem um vídeo lá gravado, né? Assim como um plano de estudo / cronograma, né? De português. Então, vocês vão perceber que está tudo bem organizado. E aí tem lá o nível básico, morfologia, sintaxe, nível básico, nível avançado. Ou seja, para quem começou do zero, a gente pensou nisso. E a parte direcionada à VUNESP, que é a parte que o professor Leonardo entra como um plus, né? Como um bônus ali, ele vai trabalhar um pouco da teoria direcionada à VUNESP, né? Então, Johnny, tem muito tempo que eu não estudo, não me preparo, não estudo português. Você pode começar a estudar a partir disso aqui, organizado lá, conforme o plano de estudo, você vai seguir. Eu vou mostrar daqui a pouquinho isso aqui também. E aí você vai seguindo essas etapas, até que você vai chegar à pasta número 6, que é de questões comentadas da Banca VUNESP. Aos alunos matriculados, que já olharam lá a plataforma, o que eu fiz? Eu segurei a pasta número 5, número 6, para colocar a partir de hoje. Porque se eu colocasse antes, vocês não iam entender essa dinâmica. Já iam clicar lá no 5, no 6, já iam querer resolver. Sigam a lógica do plano de estudo que a gente falou na aula inaugural, né? Lembrando que a aula inaugural está bem aqui no início, ó. Aqui no início eu apresento a aula inaugural, ó. O primeiro passo é onde está esse guia. O segundo é as orientações. E o terceiro tópico aqui, ó, logo no início, é a aula inaugural. É onde a gente explica tudo isso que eu estou falando de maneira mais detalhada, tá? Aí, beleza. Tem a parte de história. A pasta de história com o plano de estudo e os seus blocos, né? Destruindo todo o edital, com toda a minha equipe aí. Gente, eu não vou entrar no detalhe de cada disciplina, porque isso é para quando você for matriculado, você vai entrar lá e vai ver. Nessa aula de plano de estudo aqui, tem a explicação da professora Alessandra detalhando o plano de estudo. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Logo em seguida tem a pasta de história, né? Toda a parte de história e depois a de geografia, né? Então a gente está vendo isso aqui agora. O plano de estudo e o cronograma de geografia. Geografia está dividida em mais blocos. Muita atenção a isso aqui, tá? Para que a gente pudesse dar conta de todo o edital, a gente dividiu em vários blocos. Porque cada pasta dessa aqui, eu só acomodo 20 arquivos, né? Então, fica muito longo se a gente colocar tudo num blocão. Então, a gente organizou. E isso também foi pensado conforme o professor Júlio Paulo já falou com vocês em aula ao vivo, né? Então, vocês já matriculados aí já tiveram aula com o professor Júlio e ele detalhou tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Por fim, conhecimentos pedagógicos. Tem um plano de estudo, tem um cronograma aqui, plano de estudo / cronograma. O que vocês vão estudar, passo a passo, eu estou falando lá, em cada pasta tem, em cada disciplina tem um plano de estudo, ok? Que daqui a pouco eu mostro para vocês aqui. Aí tem uma parte de abertura do módulo e tem, aqui vem a grande dica que eu vou dar hoje. Enquanto o edital não sai, vocês vão seguir essa lógica aqui, ok? Tem uma pasta que é a leitura do livro. Eu já coloquei esse livro para vocês lá. Essa parte de políticas públicas em educação. É um livro que vocês precisam ler, porque eu considero como um livro fundamental. Talvez seja o que tenha de mais diferente aqui na pasta, né? Porque vocês estão acostumados já a receber o material em PDF e a aula ao vivo, gravada, enfim. Muita atenção, porque a gente vai ter que dar um direcionamento para vocês. Quando a gente tiver arquivo em PDF, prestem atenção, quando a gente tiver algum arquivo em PDF já disponível para nós, a gente vai colocando aqui para vocês. Do contrário, vocês terão que fazer algum investimento, inclusive em livros físicos, ok? Lembrando que essa banca ela tem essa especificidade de cobrar um pouco
daquela obra, diferentemente daquilo, né, que a gente via. Oi, Joana, boa noite. A gente vai só concluir isso aqui, tá bom? Quem tiver interesse em fechar a turma do Verde Oliva, a Joana está saindo agora, basta mandar mensagem lá no @mentorizar, que a gente atende vocês, e aí vocês fecham tudo isso aqui que eu estou explicando. Beleza? Aí vocês vão seguir essa lógica aqui. Constituição Federal, PNE, LDB, só para vocês se situarem, no finalzinho da plataforma, tem lá as aulas ao vivo, ou seja, a aula de hoje de português ela vai entrar aqui, na pasta de português. Só para vocês acharem onde está essa aula. Porque antes a gente fazia o quê? Colocava 1.1 na aula lá teórica, o aluno se perdia. Dessa vez, né, Luana? Você que está por aí. Você que está vindo das outras aulas, né, das outras turmas. A gente separou aulas ao vivo numa pasta. Porque às vezes o aluno não quer ver a aula ao vivo. Ele quer só estudar a teoria. E aí ele tem que ficar procurando onde está. Dessa forma ficou mais fácil. Então, todas as aulas ao vivo, ou seja, a aula de geografia que o professor Júlio Paulo já deu, está aqui. As aulas que estão previstas no cronograma, como aula ao vivo, elas vão parar nessas pastas aqui. Assim como de conhecimentos pedagógicos, que a gente vai marcar uma próxima aula logo, logo, em breve, tá? Em breve eu farei uma aula de conhecimentos pedagógicos que a gente vai detalhar um pouco mais tudo isso que eu expliquei aqui. A aula de português vai entrar aqui também, tá? A parte de correção das provas, a gente começou a fazer esse intensivão, trazendo a correção das provas, começando pelas de 2023 e 2022. Então, essas correções entrarão aqui também. Já estão, inclusive. A parte de conhecimentos gerais e a parte de específica de história, a professora Bruna também corrigiu, porque tem coisas que podem ajudar vocês a terem uma noção maior da banca. Resumindo, as últimas provas estarão corrigidas e aqui, tá? A parte de pedagogia também já foi a parte de conhecimentos pedagógicos de 2023, né? Porque a gente não tinha pedagogia na última prova. Também já está disponível lá para vocês, tá? A gente vai chegar até a prova de 2019, né? Que foi a última prova que teve pedagogia. A gente vai corrigir isso também. Então, perceba o seguinte, na plataforma, na Turma Verde Oliva, vocês terão aulas teóricas, encontros ao vivo, direcionamentos, né? E todo esse material, esse suporte para vocês aí, tá bom? Só para vocês se situarem, o que eu acabei de mencionar, tá tudo aqui, tá? Aqui está a nossa plataforma, que eu acabei de dizer. Esse guia está aqui. A parte do comércio por aqui. Tem um e-book de dicas de concurso aqui, um e-book que eu produzi. Estou entregando para vocês gratuitamente aí. Aqui tem um contrato. Nesse contrato, é bom a gente destacar, façam as leituras de todos os documentos da plataforma, ok? Aqui no contrato que todo mundo recebeu esse contrato. A gente estabelece um contrato de participação, todo mundo tem que assinar, rubricar aqui, né, em todas as páginas, e assinar na última página. Então, tem várias cláusulas, inclusive de desistência. É importante destacar isso aqui, tá? Beleza? Aqui tem uma pasta, né? Na pasta aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que é a pasta Comece por Aqui, eu aglomerei todos os planos de estudo. Cada disciplina tem o seu plano de estudo. Aqui a gente aglomerou. Então, por isso vocês estão vendo aqui que são 23 páginas. Ó, plano de estudo de geografia. Tá aqui. Quando que vai ser postada a aula tal? Tá aqui também. Tá? O limite de postagem, a gente pode postar antes. Quando a gente vai ter encontro ao vivo de geografia? Tá aqui, ó. A gente já falou isso aí com o professor Júlio, né? Aí, os dias que serão as aulas ao vivo de geografia. Tá aqui. Aí aqui, ó, tem ainda uma dica para vocês aí, que é o que caiu no último concurso, né? Um bisurado aí, para vocês terem uma noção. Aqui a parte de conhecimentos pedagógicos. Eu já estruturei como vocês vão estudar. Tá vendo aqui, ó? A aula ao vivo estava prevista para o dia 19/2, ou seja, deixa eu marcar aqui no meu calendário, 19/2, ou seja, segunda-feira. Então, na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, dia 19/2, a gente terá uma aula. Essa aula é específica para detalhar o cronograma, o plano de estudos de conhecimentos pedagógicos. A gente vai tirar algumas dúvidas e tem algumas surpresas que a gente vai conversar também. Pode ser que eu entregue alguma questão, vai depender de vocês, depender da participação de vocês. Bom, aqui está o plano de estudo de conhecimentos pedagógicos, né? Plano de estudo que a gente vai adotar.
Lembrando que a gente vai ter algumas aulas ao vivo também, né? E automaticamente, se houver mudança, né, no edital, segundo o nosso plano de estudo, a gente está tomando como base o que teve em 2019, né, a última prova de pedagogia. Se tiver alguma mudança, a gente vai incluir aqui. Por isso que a gente orienta vocês a estudarem conhecimentos gerais primeiro e ir estudando aquilo que a gente tem certeza que vai cair em conhecimentos pedagógicos, né, para depois a gente ter um lastro de trabalho de pedagogia. Por isso é importante começarem antes, o quanto antes, a turma verde-oliva, para vocês esgotarem português, geografia e história, para ficarem livres quando sair o edital, a gente explorar bastante a parte de pedagogia. Mas as coisas vão acontecendo simultaneamente, porque vocês viram lá que o cronograma de geografia e de história tem aula até agosto, né? Agosto pegando um pouquinho de setembro ali. Então é isso, tá, gente? Vocês estão fazendo um curso que envolve várias disciplinas. Tá? Aqui a gente está falando a previsão da prova, primeira quinzena de setembro, que a gente está estipulando ali, mas a gente buscou terminar todo o conteúdo por volta de agosto. Percebam que a gente está finalizando a parte de conhecimentos pedagógicos dia 15 de agosto. Vamos só fechar agora aqui. Opa, espera que eu fechei o documento. Só vou mostrar para vocês agora o cronograma de história, tá? O plano de estudo de história. Que a gente também... Lembra que eu falei que tinha mais blocos lá em geografia? Cada bloco está escrito aqui, ó. Ou seja, cada bloco disso aqui é uma pasta da plataforma. E aí a gente tem os tópicos aqui, ó, separados. Esses tópicos vão entrar lá. O professor Cláudio já começou a gravar, tá, gente? Essas aulas aqui. Muito em breve a gente já vai colocar essas aulas lá na plataforma antes dessa data, do dia 21/2. Só para antecipar isso para vocês. Mas sempre colocando 21/2. Essa data aqui é a data limite de entrega do conteúdo. Com certeza até o dia 21/2 vocês já terão esse conteúdo, tá? Pode ser que a gente entregue todo o conteúdo até abril, que foi o pedido que eu dei para todos os professores de geografia e de história. Eu pedi para que eles concluíssem, no máximo, a maio ali, todos os conteúdos. Mas a data limite de postagem está aqui no cronograma. Tá? Da mesma forma, a gente tem vários blocos aqui, ó, bloco 2, bloco 3, Brasil Republicano, bloco 4, Brasil Republicano pós 1945, e assim a gente fecha. Lembrando, a gente tem também as postagens do simulado de cada bloco, prevista no cronograma, assim como as aulas ao vivo para a resolução desse simulado e tirar dúvidas. É o momento que vocês vão tirar dúvidas. Então percebam que a gente está entregando um curso completo aqui para vocês, com toda a estrutura que o Mentorizar pode entregar. A parte de português, que era o principal que eu queria falar hoje. Lembra que eu falei lá que tinha um módulo nível básico? Lá na plataforma, quando eu mostrei a parte de português, tinha nível básico, bloco 2, tal, tá aqui, ó, separado, tá vendo? Vocês vão estudar tudo isso aqui, ó. A partir da professora Daniele, né? E o professor Leonardo, ele soma aqui também, é isso. Aí, ó, percebam que a gente tem o bloco 3, o bloco 4. E aí, o que eu chamo de bloco 5? É a teoria direcionada à VUNESP. As questões comentadas da banca VUNESP, que o professor Leonardo vai entregar para nós, ok? Então, não é para começar por aqui, pelo bloco 5. Não é para começar pelo bloco 6. E sim seguir criteriosamente esse delineamento que a gente fez para vocês. Porque aí vocês vão ganhando corpo para quando chegarem ao bloco 5 e 6, terem embasamento para resolver as questões. Ok? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? E aqui tem também a bibliografia do último concurso. Lembrando que alguns livros desse aqui talvez vocês tenham que comprar também, tá? Adquirirem aí para vocês estudarem. Depois eu vou dar uma checada para ver se a gente tem alguma, na biblioteca da nossa turma, se a gente tem algum desses livros aqui em PDF, que aí a gente pode disponibilizar para vocês. Mas não é garantia de ter, tá? É só para vocês, é um bônus. Beleza? Alguma dúvida quanto à plataforma? Então, passando no geral aqui agora, né? Parte inicial, eu disse aqui. Português está aqui, que eu tinha mencionado, ó, as pastas, né? Já está toda organizada a plataforma bonitinha. De história está aqui também. De geografia, seus devidos blocos. Inclusive, tem mais blocos aqui. Para quem não tem o costume de achar os outros blocos, aparece se ver mais aqui, tá? Aí você tem que clicar para ver os outros blocos, a continuidade. Tá? Aí a parte de conhecimentos pedagógicos. E assim sucessivamente. Tá? Inclusive, tem ver mais aqui também para vocês. Ó, tá?
Já está até constando aqui o simulado do bloco 1, na parte de conhecimentos pedagógicos para vocês. Tem aqui a parte de abertura do módulo. Então, a parte de conhecimentos pedagógicos vai estar bem mais completa, né? Porque ela é a maior, é a parte mais densa da nossa plataforma. E aqui as nossas aulas ao vivo, como eu já mencionei, a parte de conhecimentos pedagógicos, a aula de português hoje vai entrar aqui, tá? A aula de português, assim que a gente acabar essa aula, eu vou mandar editar e a aula de português vai entrar aqui, ok? Depois, o que eu disse é a correção das provas. A gente colocou coisa hoje, inclusive teve gravação de aula hoje com a professora Bruna. Olha aqui, ó. Conhecimentos, a correção das provas. Tem a parte de história aqui, ó. Tem a parte de conhecimentos pedagógicos da última prova, né, para vocês terem uma ideia. Tem o que eu disse aqui, questões de história, tanto a parte de conhecimentos gerais, quanto ela também corrigiu o que caía lá na parte de conhecimentos específicos de história, porque ela disse que ela viu que alguns conteúdos ali podem também incrementar o estudo de vocês. E da mesma forma, as provas de 2022 estão sendo comentadas aqui, ó, tá? A parte de conhecimentos gerais de história e a parte de conhecimentos gerais de história e a parte específica de história. O professor Júlio ele vai desmembrar isso aqui ao longo das aulas dele, ele já mencionou. Ele já está autorizado a postar materiais em PDF, né? Tudo que ele já comentou com vocês, ele ficou de nem isso, Luana, acho que foi até uma pergunta de vocês na aula passada, né? Se ele disponibilizaria também PDFs, e tudo que o professor Júlio colocar como importante, a gente vai hospedar, vai postar, né? Para que você possa plotar ali aqueles conteúdos. Tá tudo aqui, gente. Esse é o caminho da aprovação. Não tenho que inventar. Ok? Belezinha? Alguma dúvida? Alguém que não é da mentoria quer fazer alguma pergunta, que fique gravada? Se for em relação a valores, eu não sei, a gente pode conversar depois que gravar. Fala aí, Suzana. Boa noite, professor Johnny. Eu fiquei com dúvida com relação à questão de saber se essa turma Verde Oliva, ela já está em andamento ou se está iniciando agora. Como eu disse, a gente começou no dia 6 de fevereiro. Né? A gente teve a aula inaugural, que eu demonstrei tudo aqui, mas ela está praticamente no início. 6 de fevereiro a gente pausou agora para o carnaval. E assim, como é um edital que a gente precisa radiografar muita coisa, a gente estipulou, como eu disse ali no plano de estudo, a entrega desses conteúdos. A turma está em curso, mas bem no início. Mas como todas as aulas ficam gravadas, você não perde nada, acho que você pode facilmente entrar. Só para você ter uma ideia, a gente teve a aula inaugural no dia 6 de fevereiro, ok? E depois disso a gente só teve uma aula de geografia, ao vivo. Essa é a segunda aula, que é a aula de português. A próxima aula é na segunda-feira de conhecimentos pedagógicos. Então, assim, você não está perdendo nada, dá tempo de recuperar. Não tem nada perdido, não. E uma coisa que vai acontecer é que vai ficar sempre gravado. Então, você vai ser atendido em qualquer lugar que você esteja. Você pode ver, rever, assinalar, né? Na parte de conhecimentos pedagógicos e de geografia e história, a gente entrega toda a parte dos slides, né? Os slides se transformam em material em PDF para que você possa imprimir, rabiscar, né? Conduzir ali o teu aprendizado. Beleza? Expliquei, Suzana? Sim, professor. Deixou bem clara a situação. Muito obrigada. Nada. Conversa comigo depois lá que eu quero ver você na turma Veja Livre, hein? Vamos pegar essa vaga aí. Presley, alguma dúvida? Arlene, você que é aluna nova aí. Joana, aluna nova também. Lucas, tem alguma dúvida? Os alunos matriculados, Ana, Bianca, Luana, tem alguma dúvida?